Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da casa. Então, hoje nós vamos estar abordando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo antes das coletâneas de preces, capítulo 27. Pedi e obtereis. É o item número 9, ação da prece e transmissão do pensamento. Então, antes de iniciarmos esse estudo, vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, fazendo a nossa prece de abertura. Então eu peço a todos que nesse momento, já sentados confortavelmente, possamos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Maria Santíssima, rogando para que nos abençoe a todos, nos trazendo muita paz, muita tranquilidade, que possamos absorver todos os conhecimentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus e, acima de tudo, que possamos colocar tudo em prática nos nossos atos, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro item do capítulo Pedi e obtereis, sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. São duas partes distintas que se trata dentro desse item, a ação da prece e a transmissão do pensamento. A transmissão do pensamento, a gente consegue trazer muitos ensinamentos trazidos tanto por Emmanuel como também por André Luiz, ambos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós temos uma compreensão até mesmo científica da transmissão do pensamento. Isso eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Mas inicialmente, dentro da ação da prece, todos nós realizamos orações e preces, nós temos que entender o que é a prece, quais são os requisitos para que possamos fazer as nossas preces. Então, já no início do Evangelho, no primeiro item do capítulo Pedi e obtereis, Allan Kardec ele traz algumas passagens de Jesus no item Condições da prece, dizendo que para que possamos orar ou realizar as nossas preces, nós precisamos ter algumas condições básicas. Então ele traz 3 ensinamentos que estão no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 23 a 26, basicamente traz o ensinamento de Jesus sobre o perdão. Então ele diz: quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Então, basicamente, ele diz que primeiro a gente tem que estar limpo, né, de mágoas, de ressentimentos, porque também nós necessitamos de perdão para os nossos erros. Então, nós sofremos consequências dos nossos erros, né, e também nós sofremos por mágoas e ressentimentos de sofrimentos alheios. Então, é necessário que, se nós queremos o nosso perdão, nós também temos que exercitar o perdão para com o próximo. E também no Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre oração sincera. Né? Antigamente e ainda hoje, são feitas muitas orações à frente de públicos, né? De uma maneira muito exacerbada. Então Jesus ele vai dizer que nós temos que orar com sinceridade, com humildade, né? Não nos colocando em evidência, de preferência em secreto, né? Para que possamos orar sempre com uma certa intimidade de sentimentos e não apenas por palavras. Então, entendendo que para nós orarmos, nós temos que gerarmos as condições necessárias, primeiro, escolhendo um momento de recolhimento, né, onde nós possamos
nos concentrarmos melhor, evitarmos falas exacerbadas e de exaltação, mas nos colocando em humildade, solicitando auxílio para as nossas necessidades, nos colocando como necessitados quais somos. Então Jesus ele pede para que tenhamos essa humildade, né? Essa compreensão de que mesmo com as conquistas que nós temos, nós também precisamos aprender a ter humildade, né? Porque nós também teremos momentos de dificuldade, né? E nesses momentos de dificuldade nós temos que ver os nossos erros. E no segundo item do capítulo, sobre a eficácia da prece, então basicamente é um reflexo do que vem das condições da prece. Porque para a prece ser eficaz, ela tem que partir de dentro da pessoa com um desejo, uma vontade muito firme. E nós vamos entender um pouco isso quando nós falarmos sobre o pensamento, sobre o poder do pensamento, o poder magnético, as suas correntes, as suas vibrações, o seu poder de alcance. Então, a eficácia da prece ela vem de dentro dessa força interna, né? Porque não adianta nós orarmos se nós estamos pensando em outras questões, porque sai uma fala ou um pensamento muito fraco, né, de intensidade vibracional. Então é basicamente isso que o Evangelho nos diz. A eficácia vai depender muito da nossa vontade, né, do quanto que nós concentramos o nosso poder mental. Tem uma fala que está no livro Entre a Terra e o Céu, logo no primeiro capítulo do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o ministro Clarencio, através da psicografia de André Luiz, ele vai trazer uma fala muito interessante, já no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, ele diz: todo desejo é manancial de poder. Então, nós precisamos desejar, né? Então, a prece tem que ter um desejo, ela tem que vir com uma certa intensidade, né? Então, é muito importante isso para que a prece seja eficaz. E depois entramos no terceiro item, que é a ação do pensamento, a ação da prece, né? Que ela vai através da transmissão do pensamento. Então, quando nós olhamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º capítulo 2º, Lei de Adoração das Leis Morais, na questão 658 até a questão 666, são feitas perguntas aos espíritos sobre a prece. Então é perguntado aos espíritos se a prece é agradável a Deus. E a resposta é que sim, quando ditada do coração, né? Mas que a intenção é tudo. E depois pergunta o que é a prece, né? Responde os espíritos que é um ato de adoração, de louvar, de pedir e agradecer. E ele diz mais à frente: aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para os assistir. E na questão 661, responde os espíritos também: perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Então, na transmissão do pensamento, eu vou entrar nesse assunto sobre as ações, que são melhores do que preces, como diz no Livro dos Espíritos. Porque nós vamos entender que a oração ou a prece é uma rogativa, é um pedido, é um pensamento de invocação, né, de desejo. Só que da mesma forma como nós nos recolhemos para fazer essas orações, pedindo alguma coisa, agradecendo a Deus, né, ou simplesmente conversando com Deus, nós também fazemos esse tipo de pensamento com outros desejos, né? Muitas vezes desejos negativos, quando nós estamos com ressentimento, estamos com raiva de alguma coisa, então a gente acaba emitindo esses desejos negativos que também acabam tomando um rumo como pensamento e ele acaba tomando forma e se materializa. Então nós vamos entender como os nossos pensamentos, né, como a transmissão dos nossos pensamentos, tanto para uma prece como para pensamentos do cotidiano, podem ter o mesmo efeito salutar
ou negativo em nossas vidas, que é basicamente o que acaba nos comprometendo no dia a dia. Então, logo no início do item terceiro, ação da prece, ele vai dizer que a prece ela tem por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Ou seja, ele repete o que está no livro dos Espíritos. E mais à frente ele diz, como nós encarnados e desencarnados estamos mergulhados no fluido universal, ou seja, nós estamos conectados dentro desse fluido universal. E dentro desse fluido universal, os nossos pensamentos se conectam por vibração. Então, quando nós oramos com fervor, com amor, o nosso pensamento sai com uma frequência vibratória vinculada a esse tipo de sentimento. E ele é captado no mundo espiritual e também no mundo carnal, né, entre encarnados e desencarnados, porque nós estamos mergulhados nesse fluido. E André Luiz, dentro dos seus estudos científicos, também através de Chico Xavier, tanto no livro Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, ele vai sempre tratar sobre as correntes do pensamento, as ondas, vibrações, né? E é explicado cientificamente que como rádio, telefone, televisão, nós emitimos, recebemos, né? Nós temos a capacidade de recepção, de emissão de pensamentos. E sempre dentro daquelas vibrações que nos são compatíveis. Então, quando nós oramos com um pensamento elevado e exteriorizamos essa intensidade de força, é captado por espíritos que estão vinculados ao socorro, né? Vinculados ao auxílio, vinculados aos tarefeiros do bem. E quando também nós emitimos um pensamento intenso, negativo, ele também toma o seu caminho dentro desse oceano, né, dentro desse fluido universal que nós vivemos mergulhados, e outros espíritos afins também acabam se conectando a esses sentimentos por também vibrarem nesse sentimento, né? E esse fluido ele é impulsionado pela nossa vontade, né? Então a energia ela é movimentada pela nossa vontade. E aí o que ele diz também dentro dessa parte, que esse fluido universal ele se amplia ao infinito, né? Então, como nós estamos conectados uns aos outros, os nossos pensamentos se exteriorizam e se conectam ao infinito, né? Então, nós sofremos as reações também dos pensamentos e desejos alheios em qualquer parte que seja, por nós estarmos mergulhados nesse fluido universal, né? Por isso que Bezerra de Menezes disse que não desejaria deixar a Terra, a convite de Maria, porque não se sentiria bem enquanto houvesse alguma pessoa sofrendo na Terra. Por quê? Porque nós, um dia, com a Terra mais próximo da sua purificação, sentiremos cada alma em sofrimento, né? Então hoje nós não sentimos tanto porque nós vivemos num mundo muito conturbado, onde a maioria das pessoas sofrem. Então nós temos dificuldade de sentir o sofrimento, por exemplo, que acontece nesse momento na Ucrânia e países em guerras, conflitos, doenças, enfim. Mas os espíritos que têm um pouco mais de sensibilidade, eles já sentem essas vibrações de sofrimento. Então, em algum momento nós vamos também sofrer um pouco mais por esses sofrimentos. Então ele diz aqui no capítulo, quando, pois, o pensamento se dirige para um ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som, né? A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então é basicamente o que ele diz dessa parte vibracional e da questão da onda que será emitida. Isso vocês podem estudar nos primeiros capítulos do livro Mecanismos da Mediunidade, onde é explicado, é muito difícil de compreensão, sobre ondas, correntes, a parte do campo mental. Então, o que a gente pode entender dessa parte do Evangelho? Que o nosso pensamento, ele acaba formando uma corrente fluídica.
E isso é uma questão muito sensível, que depois André Luiz e Emmanuel e muitos outros espíritos de grande escola espiritual, eles vão nos ensinar as questões científicas em relação a isso, para que nós nos preocupemos mais com os nossos pensamentos. Quando você lê o livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, por Chico Xavier, a gente compreende a magnitude dos pensamentos. Por quê? Porque, como diz o Evangelho já de Kardec, e hoje explicado através das psicografias, o pensamento ele conecta-se através de correntes fluídicas com pensamentos, como ele diz, tanto na Terra como no espaço. Ou seja, tanto espíritos benevolentes em esferas mais altas, como espíritos também na nossa esfera de vibração, captam os nossos pensamentos e formam as correntes. O que seriam as correntes? O nosso pensamento, ele é criado na nossa mente, ele se exterioriza no alvo, né, que nós pensamos, e depois ele volta para nós mesmos. Ou seja, nesse caminho exterior a nós, ele se conecta com mentes que pensam da mesma forma, se novelam entre si e depois volta para nós mesmos. Ou seja, nós ficamos acorrentados a esses pensamentos. Então, a preocupação maior é com esses pensamentos intensos que nós fazemos negativos. Quando nós oramos todos os dias de manhã, pedindo, agradecendo pelo descanso, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo pelos bens materiais que recebemos, pela saúde, pedindo proteção para o dia, enfim. Nós estamos ali, naquele momento do dia, emitindo os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, mas direcionados à espiritualidade maior. Mas nós também fazemos todos os dias, às vezes nos mesmos horários, nós emitimos outros pensamentos e desejos negativos. São aquelas reuniões em que nós nos encontramos com pessoas do trabalho, muitas vezes para falar mal de outras pessoas do trabalho, quando nós criticamos alguma coisa, quando nós emitimos pensamentos pejorativos, quando nós desejamos alguma coisa negativa em relação ao próximo. Então ali nós estamos emitindo o pensamento da mesma forma, muitas vezes, que nós emitimos, por exemplo, quando acordamos e entramos em oração. E da mesma forma como a nossa oração matinal, por exemplo, ela foi embora, né? A transmissão do pensamento, ela saiu e adentrou o fluido cósmico universal, por essas correntes fluídicas se associou a outras mentes, os nossos pensamentos durante o dia também. Então são desejos que nós acabamos fazendo e que voltam para nós mesmos. E aí, consequentemente, nós sofremos todas as consequências porque normalmente uma grande parte desses pensamentos não são bons. Então nós adoecemos também por causa disso. Isso é muito bem explicado dentro da doutrina espírita. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas pequenas rogativas. É por isso que é orai e vigiai, porque nós oramos, mas nós não vigiamos. Então, quando a espiritualidade diz vigie, é porque a vigilância é muito mais importante do que a própria oração. É o que está aqui na resposta da questão 661 do Livro dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. E por que os espíritos dizem isso? Porque eles sabem que o que nos adoece é o nosso pensamento. Por que Jesus diz para quando orarmos, primeiro perdoar o próximo? Não ter nada contra ninguém. Porque sabe-se que são esses os sentimentos que acabam adoecendo o organismo da pessoa. Então, é basicamente esse o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Porque as nossas doenças, elas estão sempre em volta dos nossos pensamentos doentis. Então, quando nós olhamos no capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelas palavras de Emmanuel, ele vai dizer no capítulo 15 sobre a saúde,
que a nossa imunidade, por exemplo, ela é influenciada por causa dos nossos pensamentos. Então ele diz, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperância criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso cosmo orgânico, no nosso campo físico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, com esses sentimentos negativos que nós não vigiamos durante o dia, nós anulamos os nossos recursos de defesa, ou seja, a nossa imunidade baixa, abrindo-se leira fértil à cultura, né, de micróbios nos órgãos menos habilitados, ou seja, todos têm aqueles órgãos mais frágeis. Por isso que uns têm muitas vezes um problema intestinal, outros têm estomacal, outro tem nos rins, outro tem pressão alta, diabetes, outros têm enxaquecas, azias, né? E várias ites, né? Então esses são os órgãos menos habilitados à resistência. Então é isso que Emmanuel diz. Os nossos sentimentos negativos acabam baixando essa imunidade. E muitos estudos científicos já comprovam como as doenças emocionais baixam a imunidade. E por isso ele continua dizendo uma parte muito importante. É assim que muitas vezes o câncer, a lepra, as ulcerações, né, eles vêm como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Vida interior que são os nossos pensamentos. E uma parte muito interessante, todos os sintomas mentais depressivos, e a mágoa, o ressentimento também é um sintoma depressivo, influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E o que ele quer dizer com estado de mitose? O estado de mitose, que é o estado de divisão celular, é o momento em que nós estamos renovando as nossas células. Porque o nosso corpo, como sabemos, ele é basicamente 70% de água e nós, o tempo inteiro, estamos trocando esse corpo. Então, tanto os nossos órgãos físicos, a nossa pele, eles estão sempre em renovação. E nós tomamos água todo dia, nós comemos alimentos com nutrientes, com os próprios líquidos dos nutrientes. E naquele momento, como ele diz aqui, quando nós estamos desequilibrados, por que ele atrapalha o estado de mitose? Porque quando nós estamos produzindo novas células, e é no estado de mitose que acontece a regeneração das lesões, né? E a renovação dos tecidos. Então, quando, por exemplo, nós estamos comendo e nós já fizemos as nossas necessidades fisiológicas, já expelimos ali uma quantidade de células mortas, nós estamos sempre transpirando. Então, quando nós nos alimentamos, teoricamente o corpo pega aquelas energias, né, do alimento, dos líquidos, e ele vai transformar em células novas. E para onde vão essas células novas? Através do processo de mitose, vão para a regeneração das nossas células necessitadas. Mas o que nós fazemos? Nós comemos, nós nos alimentamos, muitas vezes nervosos, né? Ansiosos, no meio de intrigas, né? Discussões, com pensamentos negativos. E o que acontece com essas células, como diz aqui, nós acabamos influenciando essas células. Por quê? Porque nossas mentes produzem larvas mentais. É o que ele diz aqui mais à frente. Então, os nossos pensamentos intensivos, negativos durante o dia saem como pequenas preces. Por isso que Jesus disse, perdoai primeiro as pessoas. Limpe o seu coração para fazer oração. Então é uma questão muito mais científica do que propriamente dita espiritual. Aí nós aprendemos que o socorro depende de nós, né? Não adianta a gente receber auxílio de bons espíritos se a gente continua emitindo pensamentos ruins. São essas pequenas rogativas que passam primeiro pelo nosso organismo. Então essa é a compreensão que nós precisamos ter sobre a transmissão do pensamento. Então o pensamento ele é gerado dentro do nosso campo mental, dentro da nossa mente, e
nós somos os primeiros a experimentar os nossos pensamentos. Então, quando nós estamos fazendo uma prece que nos sentimos bem depois da prece, é porque esse pensamento elevado, ele desce pelo nosso organismo, passando por todos os nossos chakras. Isso também é explicado por André Luiz, quando ele fala sobre a aura, sobre a pineal, né? Ele explica exatamente o caminho do pensamento, vindo desses campos remotos do nosso perispírito, do nosso campo mental. E os nossos pensamentos, eles passam por todo o nosso corpo, não só espiritual, mas pelo nosso corpo físico, pelos nossos chakras. E depois eles ficam em volta de nós, formando a nossa aura, né? Os nossos pensamentos mais condensados, eles tomam suas formas, né? Formas pensamentos, e eles seguem dentro desse oceano universal, se conectando com mentes afins. E depois ele volta para nós mesmos de uma maneira mais intensificada. Então, nesse processo de emissão do pensamento, dele passar pelo nosso corpo, ficar aprisionado em volta de nós, na nossa aura, seguir a parte externa e depois voltar intensificado, é onde estão as nossas dificuldades, as nossas doenças. Então, nós vivemos acorrentados aos nossos pensamentos negativos, que são essas rogativas que nós fazemos o tempo inteiro. Então, se nós pararmos para analisarmos a nossa vida pessoal, nós vamos ver que nós temos um momento de oração, que são os mesmos pensamentos e pedidos, e nós temos os mesmos pensamentos e pedidos negativos ao longo do dia. Por isso que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 65, ele vai trazer uma explanação muito firme sobre uma passagem de Jesus, onde Jesus diz, né? Não sabeis o que pedes, porque nós pedimos coisas ruins o tempo inteiro. Nós não entendemos ainda que o nosso pensamento são rogativas. Então ele diz que muitas pessoas tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada, né? Sobrevêm desastres, surgem dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filha da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões dos pais. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da responsabilidade. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito, né? Então, a gente acaba não tomando cuidado com as pequenas rogativas que nós fazemos no dia a dia. Então, essas preces que nós fazemos, porque a prece é um pedido, né? Então, o que diz no início do Livro dos Espíritos, um pedido, um agradecimento ou louvar, né? Então, muitas vezes nós estamos louvando coisas negativas, né? Muitas vezes nós estamos pedindo muitas coisas negativas, não só para nós, para o próximo, né? E emitindo esses pensamentos, transmissão do pensamento. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos que nós estamos transmitindo? Eu acho que nós ainda temos muito a investir nesse sentido. Por isso, oramos, mas temos que tomar muito cuidado em vigiar os nossos atos. Porque orar é muito simples, né? A gente consegue fazer isso como uma rotina, né? Mas o difícil é vigiar os nossos atos, porque esses atos vêm de tendências que nós temos de várias vidas, né? Como diz André Luiz, são reflexos condicionados, né? Eles vêm como impulsos, e quando a gente vai ver, a gente já teve aquela reação. Então é importante, né, nós controlarmos esses impulsos negativos na hora em que passamos por esses testes. Porque pelo que vimos hoje, todos esses pensamentos e sentimentos, eles nos contaminam os nossos órgãos, eles mexem com a nossa imunidade, eles comprometem a nossa reprodução celular. Então nós vimos também que ele nos conecta com outras mentes com o mesmo tipo de pensamento,
né, que são as correntes de pensamento. Então, que tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos. Por isso disse Emmanuel, pensamento e vida, né? A nossa vida, ela é tudo reflexo dos nossos pensamentos, né? Nós vivemos hoje os nossos pensamentos de ontem e viveremos amanhã os nossos pensamentos de hoje. Então, que tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, compreendendo que somos seres errantes, que temos ainda essas más tendências, esses sentimentos negativos ainda que vêm de várias vidas conosco. Então, que não tenhamos muita pressa em sermos anjos, né? Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter um esforço constante no nosso melhoramento, porque senão, né, nós continuaremos sendo os grandes responsáveis pelas nossas dificuldades. Então, que Jesus abençoe a todos, que tenham uma semana de muita paz e muita luz, e ficam os livros para o estudo, né? Os livros de André Luiz, que vocês estudem e principalmente leiam Pensamento e Vida de Emmanuel, para refletirmos em relação aos nossos pensamentos. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja.